Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Aqui quem vos fala é o professor Ioannis de Química. E aqui nós inicializaremos a nossa aula número 4, que corresponde à situação de aprendizagem número 4, né? E ela foi exclusivamente separada para tratar do seguinte assunto: utilizando a grandeza, quantidade de matéria para expressar a concentração de soluções. Eu quero fazer um parênteses aqui para falar que o conceito, né, de quantidade de matéria ele é extremamente importante, não só para vocês como para a química, tá? As habilidades que estão relacionadas com a situação de aprendizagem são essas duas que estão com essa cor aqui rosa, né? Que são expressar e interrelacionar as composições de soluções em gramas por litro e mol por litro, ppm, porcentagem em massa. Apesar que ppm, porcentagem em massa, a gente já andou vendo ali atrás na situação de aprendizagem 3, né? Avaliar a qualidade de diferentes águas por meio da aplicação do conceito de concentração em grama por litro e mol por litro. Então, basicamente, nós vamos tratar do assunto de mol e de mol por litro e grama por litro. E aí entra essa palavrinha chamada mol, né, que vocês não estão muito habituados a escutar até então. E mol, para simplificar bastante, mol é um número, tá? Que número seria mol? Mol seria um número igual, né, 6 vezes 10 elevado a 23. Ou, por exemplo, vocês conhecem, né? Tem dúzia, que é igual a 12, dezena igual a 10, centena igual a 100, milhar igual a 1000. Mol, né? Um mol. Então vamos lá, ó. Opa. Um mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Resumindo, é um número muito grande. Para vocês terem uma ideia, se eu tiver essa quantidade aqui de grãos de trigo, isso é trigo suficiente para cobrir a superfície do planeta Terra inteiro, tá? Então é um número muito grande. E por que esse número é muito grande? Porque o átomo é muito pequeno, né? E qual que é o milagre desse número aqui? Esse número, ele faz com que a massa atômica, tá, de qualquer átomo, elemento, molécula ou a massa molecular, né, se tiver esse número aqui, a massa atômica passa a ser igual a massa em gramas, tá? Igual a massa em gramas. Então, por exemplo, vamos supor que, deixa eu ver aqui um exemplo. Vai precisar usar a tabela periódica, né? Acho que tabela periódica tem uma aqui na página 69. Não, aqui. Então vamos, por exemplo, presta atenção, ó. Toda a tabela periódica, né? A gente já viu isso ano passado, mas vamos relembrar. Toda a tabela periódica tem um quadradinho aqui separado, que é como os elementos estão organizados dentro dela. Então aqui em cima é massa atômica, tá vendo? Ó? No caso do lantânio, a massa atômica está aqui. Aqui são os elétrons nas camadas, né? O símbolo fica no centro, geralmente, né? O número atômico fica aqui nessa posição e o nome do elemento embaixo. Então vamos pegar aqui elementos mais simples. Eu gosto sempre de pegar nessa região da tabela aqui. O ferro, por exemplo, tem massa 55,8, né? O que eu posso dizer para vocês em relação ao mol? Um mol de ferro pesa 55,8 gramas, tá? Um mol de boro, por exemplo, pesa 10,8 gramas. Mas tudo isso aí veio do carbono, porque um mol de carbono pesa 12 gramas. Como um mol de oxigênio pesa 16 gramas, ok? Então é isso aí, galera. Voltando lá na nossa situação de aprendizagem, já que vocês têm uma leve noção do que é mol, né? Vamos voltar lá. Opa, estou indo para o lado errado.
aprendizagem 2. Opa. Cadê? Aqui. Então, essa é a função do mol, transformar esse número aqui em massa. E, para finalizar, por exemplo, se eu tenho uma reação que está acontecendo entre, por exemplo, cálcio e oxigênio, né, os dois reagem na proporção de 1 para 1. Então, se eu tenho lá 1 mol de cálcio, e ele vai reagir com 1 mol de oxigênio, só que a massa do oxigênio é 16 e a massa do cálcio é 40. Então, quanto que eu peso lá na balança do laboratório para que essa reação aconteça em sua totalidade? Eu vou pesar 1 mol de cálcio e 1 mol de oxigênio. Então, na balança eu vou pesar 16 gramas de oxigênio e 40 gramas de cálcio. E aí eu garanto, através do número de mol, que 1 mol de oxigênio vai ter 6 vezes 10 é 23 átomos, moléculas de oxigênio, e 1 mol de cálcio vai ter 6,02 vezes 10 é 23 átomos de cálcio, tá? Então é por isso que existe esse número. E esse número está relacionado com mol. E agora a gente vai aprender a expressar a concentração em mol, ok? Então, suponha que os rótulos de 2 frascos contendo soluções de concentrações diferentes de sulfato de cobre pentaidratado, que é um sal azul, tenham se soltado. Pela cor das soluções é possível saber qual das duas é mais concentrada, e dá mesmo que a gente já viu isso lá naquela situação de aprendizagem onde tinha a diluição desse sal, Sua tarefa é recolocá-lo em seus devidos frascos. Considere os rótulos. Então tem rótulo 1, sulfato de cobre, rótulo 2, sulfato de cobre, que o material é o mesmo, mas a concentração é diferente. Rótulo 1, concentração 50 mol, 0,5 mol por litro. O frasco 2, concentração 24,95 grama por litro. Tá? E a primeira pergunta, o que cada rótulo está informando? O rótulo 1 está informando que a concentração está em mol por litro. E o rótulo 2 está informando que a concentração está em gramas por litro. Ok? Questão B. Para comparar os dois rótulos e decidir qual é o da solução mais concentrada, é preciso expressar as concentrações das soluções na mesma unidade. Então, por exemplo, aqui não está em mol por litro, eu tenho que converter em grama por litro. Tá? Aqui não está em grama por litro, eu tenho que converter para mol por litro. Para isso é necessário determinar a massa de 1 mol do sal, que é sua massa molar. A partir do cálculo da massa molar, expresse as concentrações numa mesma unidade e decida qual dos rótulos deve ser colocado na solução de cor mais intensa. Então vamos lá, para fazer isso a gente tem que calcular a massa molar, E para calcular a massa molar a gente tem que recorrer à tabela periódica, Porque é de lá que vão sair as massas. Então vamos voltar lá na tabela periódica, que está aqui. O nosso sal é o Cu, SO4 vezes 5H2O. Então vamos ver. O cobre tem massa, vou ampliar aqui, o cobre tem massa 63,5, tá? Então, o meu cobre tem massa 63,5, então eu tenho 63,5, não é isso? Mais o enxofre, vamos lá. O enxofre está aqui, tem massa 32 mais 32. Depois a gente soma aqui, tá? Aqui embaixo eu vou colocar o oxigênio, tá? Porque a gente não tem espaço aqui. Então, o oxigênio tem massa 15,999 e 16, Vamos arredondar para um número mais fácil. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 4. Então, só de oxigênio eu tenho 4 que multiplica de 16, tá?
Depois a gente coloca os resultados de soma. E eu tenho 5H2O. Lembrando que o oxigênio é 16, né? E que o hidrogênio tem massa igual a 1, ó. Tá vendo aqui, ó? 1. Então, eu tenho 16, mais quantos hidrogênios tem aqui? 2, né? Então, 16 mais 2 igual a 18. Não é isso? 18. Mas quantas águas eu tenho aqui? Eu tenho 5 águas, então é 18 vezes 5. Né? Vamos fazer as continhas. 5 vezes 8, 40, não é isso? 4. Oh, caramba. 5 vezes 8, 40. 0. Vai 4. 5 vezes 1, 5. E 4, 9. Então, só de água eu tenho 90 U, que é a unidade de massa atômica. Agora, 63,5 mais 32, eu vou fazer aqui do lado. 63,5 mais 32 vai dar 90, né? Porque 6 mais 3, 9. 3 mais 3, 6. Não é isso, ó? Não, desculpa. 6 mais 3 dá 9, 3 mais 2 vai dar 5, 95,5, né? Mais 4 vezes 16, então vamos lá, 16 é 32, mais 32 dá 64. 64, né? Então vamos lá, vou colocar o resultado aqui embaixo, ó. Eu tenho 90 mais vírgula 5, né? Que é desse meio aqui. 5 mais 4, 9. 9. E 9 mais 6 vai dar 150, né? Vai dar 15. Então dá 159. Então eu vou ter 5 aqui. 9 mais 5. Quer dizer, 0 mais 9, 9. Né? 0 mais 9, 9. 9 mais 5, 14. 4 vai 1. Então eu tenho aqui qual que é a massa do sulfato de cobre pentahidratado, 249,5 U. Então vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá. Guardar esse valor, 249,5 U. Opa. Tá mais para baixo. A gente já fez isso nas aulas passadas. Fizemos. Opa. Então vamos lá. Eu posso garantir para vocês, vou anotar aqui, ó, que 1 mol de CuSO4 vezes 5H2O é igual a 49,5 gramas, e 249,5 U é a massa atômica do sulfato de cobre pentahidratado. Então vamos para a questão B. Para comparar os rótulos tem que calcular a massa molecular. Então vamos lá. Se 1 mol, ó, se 1 mol, vamos fazer aqui, ó. Se 1 mol, tá, do seu SO4, CO4 vezes 5 H2O pesa 249,5 gramas, não é isso? 0,50 mol dele, né, vai pesar X, né? Então, resumindo, a conta é muito simples, né?
X aqui vai ser igual a meio mol, vai dar quantos gramas, né? Se é 249,5, 249,5 dividido por 2. Então tem 249,5 dividido por 2, que é metade, 124,75. Nós vamos colocar aqui, ó, 124,75 gramas por litro. Agora vamos fazer o contrário, né? Eu tenho 24,95 gramas, quero saber em mol. E aí eu tenho aqui, ó, 24,95, né, gramas, e eu quero saber quantos mol vai dar isso. Eu vou colocar como Y aqui, para a gente não se confundir. Então, meu Y aqui vai ser igual a, né, se 24,95 vezes 1 dividido por 249. Então vamos lá. 24,95 dividido por 249,5, que vai dar 0,1 mol por litro. Então vamos lá, gente. Qual dos dois é mais concentrado? Eu que vou escolher qual que eu vou pegar. Se eu pegar aqui, ó, 124,75, comparando com 24,95, 124,75 é muito mais concentrado. Então o rótulo 1 é mais concentrado. Pode comparar mol também, ó. Meio mol é muito maior do que 0,1 mol. Atividade 2, aplicando os conceitos de concentração, comparando concentrações de elementos presentes na água do mar. Na água do mar encontramos sais de sódio, cálcio, magnésio e potássio, entre outros dissolvidos. A tabela a seguir apresenta a concentração dessas espécies em uma amostra de água do mar. Expresse para cada um dos elementos a concentração em mol por litro, para que possamos comparar o número de partículas de cada um desses elementos presentes nessa água. Então, nós temos sódio, vou colocar o símbolo deles aqui para vocês, magnésio, cálcio e potássio, tá? Coloquei o símbolo, a concentração. Eu deixei esse espaço aqui para a gente colocar a massa, tá? Então vamos lá na página 69, ver a massa. Então, sódio, magnésio, cálcio e potássio. Vamos lá na página 69. Então, eu tenho sódio. Qual que é a massa do sódio? Sódio 23, potássio 39, né? Cálcio 40 e magnésio 24. Então tem 23, 24, 39, 40. Voltando lá para nossa lição, né? Então o que nós temos aqui? Nós temos a massa que é igual a, que aqui não pede para colocar massa, mas é importante. Então nós temos aqui, ó, 23, 24, 30, o contrário, 40 e 39. Então, galera, vamos fazer um raciocínio mais direto agora, ó. É símbolo de elementos, tal, tudo certinho, concentração, concentração em mol, concentração em gramas. Se 1 mol tem 23 gramas, 10,5 gramas vai ter quantos mol, né? Então vamos fazer aqui, ó. Se 1 mol tem 23 gramas, no caso do sódio, né? 10,5 gramas vai ter X, né? Então vamos fazer a conta. E no final das contas eu vou ter aqui, vou colocar a calculadora para cá. Por que a calculadora não quer vir para cá? Aqui. Então vamos lá, ó. 10,5 vezes 1 dividido por 23, tá? Então 10,5 dividido por 23, que vai dar 45.
vamos arredondar, né? 0,46. Tudo bem? A mesma conta vai ser feita para os outros. Se um mol de magnésio tem 24 gramas, 1,26 vai ter X. Então eu tenho 1,26 dividido por 24, que vai dar 0,53. E aqui nós temos o cálcio, que vai dar, aqui é 0,01 e aqui é 0,01. E aí vem, as massas molares podem ser conhecidas consultando-se as tabelas das massas atômicas. Já fizemos isso, completamos a tabela, apresentamos a resolução, né? Compare o valor obtido com o de outros colegas, vê se bate, tudo ok, coloca o valor calculado na tabela, tudo ok. Análise dos dados. Qual das espécies apresenta o maior número de partículas dissolvidas por litros de água do mar? Gente, vamos lembrar do conceito. 1 mol é 6 vezes 10, né? 6,02 vezes 10 é 23 partículas. Então, qual que terá a maior quantidade de partículas? Quem tiver maior concentração. E quem que tem maior concentração aqui é o sódio, né? Então, questão 1. Qual das espécies apresenta o maior número de partículas dissolvidas por litro de água do mar? É o sódio, né? Questão 2. Considerando as quantidades dissolvidas e as massas molares, explica os valores das concentrações em mol por litro obtidos para o cálcio e para o potássio. Observem o seguinte, gente. O mol faz uma relação com a massa do elemento. Então, você tinha 0,41 grama por litro e a massa do elemento é 40, por isso que dá 0,01. Aqui, 0,39 para 39, por isso que dá 0,01, tá? Porque quando você converte a massa em mol, ela depende, né? Ela depende do que? Da quantidade de matéria, né? Então, continuando. Questão 3. Que massa de magnésio deveria estar dissolvida em 1 litro de água do mar para que houvesse um número de partículas igual ao do sódio nesse volume? Então, qual que é a massa de magnésio seria necessária? Seria a quantidade de magnésio, ó, magnésio, né? Tá aqui. Seria a quantidade de magnésio correspondente a 0,46 mol, né? Então, na realidade não precisa nem fazer conta aqui, ó. Se a diferença é de 23 para 24, teria que ter aproximadamente 11 gramas de magnésio para dar 0,46 mol. Mas vamos fazer as contas, ó. Se a massa do magnésio é... Se 1 mol de magnésio, porque o assunto é o magnésio, tem 24 gramas, 0,46 mol, é isso? Mol de magnésio vai ter X. Então X aqui vai ser igual a... Vamos fazer a conta aqui, ó. É ponto 46 vezes 24, 11,04. Então, qual que é a massa? Né? 11,04 gramas. Elabore um texto que explica os procedimentos que você utilizou e suas conclusões e qual foram as aprendizagens. Isso aqui é parecido com o que eu aprendi, tá, galera? Faz aí, sejam honestos com o conhecimento de vocês, com a aprendizagem de vocês, façam bem feito esse resumo. Finalizamos essa situação de aprendizagem. Um forte abraço e até a próxima.